Ok, professor. André, vamos abrir? Ok. Podemos? Ok. Primeiramente, eu quero dar boa noite a todas e a todos que estão já nos assistindo pelo nosso canal do YouTube. Estamos hoje concretizando nosso segundo momento, né, deste evento criado a partir de uma parceria entre a ABAT e a Fundação Orlando Gomes, que é o programa Dialogando com Orlando Gomes, cuja ideia é trazer para a comunidade baiana e para a comunidade da internet como um todo, né, que extrapola as fronteiras, trazer o espírito, a essência, né, o saber jurídico, a experiência de um dos nossos maiores mestres no direito, que é o professor Orlando Gomes, que nos deixou um legado maravilhoso de cultura jurídica, de exemplo de homem, né, exemplo de cidadão, exemplo de profissional e exemplo de homem público. E, desta forma, nós, a cada edição desse nosso programa, buscamos trazer para dialogar com o mestre pessoas que tiveram participação, que conviveram com o professor Orlando Gomes. E nesta tarde, quase noite, nós estamos aqui com um grande presente, que foi a aceitação do convite para participar dessa segunda edição, nosso professor Edivaldo Pereira de Brito, que é uma personalidade, né, das mais relevantes no cenário jurídico baiano e no cenário jurídico nacional. Esta será uma edição de ouro para nós. Eu que fui aluno do professor Orlando Brito, do professor Edivaldo Brito, talvez não dos melhores, mas não esqueço das suas aulas, dos seus exemplos, e muito menos do seu legado de vida, que tive e ainda tenho a honra e o prazer de testemunhar, seja na sua vida política como prefeito, vice-prefeito, vereador. O professor Orlando Gomes, o professor Edivaldo Brito, por pouco não nos brindou com a vaga no Supremo Tribunal Federal, uma injustiça, né, por conta da idade. Nós teríamos hoje, né, uma grande representação no Supremo, mas não vou avançar no seu currículo, porque isso será responsabilidade de nossa colega Cristiane, mas quero lhe dizer, professor, que a ABAT lhe será muito grata pela aceitação deste convite. Eu tenho certeza que teremos aqui uma tarde brilhante, de muita emoção, de muita cultura e de muita vivência, né? O senhor que teve o prazer, que eu tive, né? Eu tive o prazer de ser dirigente estudantil enquanto tive o senhor como professor, e o senhor teve o prazer de ser dirigente estudantil enquanto o professor Orlando Gomes era diretor da Faculdade de Direito. Inclusive, né, quero ressaltar aqui, para finalizar, um excelente artigo que o senhor escreveu, professor, agora no dia 26, intitulado A Faculdade de Direito da UFBA, História Gloriosa, né, em reverência aos 60 anos da Faculdade de Direito, já do nosso prédio do Vale do Canela. E eu findo a minha exposição aqui, lhe agradecendo e dizendo, né, citando uma frase, a última frase desse seu artigo, que reproduz para mim a essência deste evento e a essência desta tarde. O senhor diz aqui ao final: Faculdade de Direito da Universidade
da Universidade Federal da Bahia, ninho de grandes juristas brasileiros e de seletos homens públicos servidores do Brasil. Nesta noite, estaremos com a presença de 2 grandes juristas brasileiros, 2 seletos homens públicos e servidores do Brasil, o professor Orlando Gomes em memória e o professor Edivaldo Brito em presença. Muito obrigado, eu passo a Cristiane a palavra. Bem, bom final de tarde, início de noite. Quero aqui, André e todos que estão assistindo, todos e todas, eu fiquei emocionada com essas palavras que André reproduziu do professor Edivaldo Brito. E realmente, temos muito orgulho em, desenvolvendo o projeto Dialogando com Orlando Gomes, recebermos hoje o professor Edivaldo Brito, que dispensa leitura de currículo, né, dispensa apresentação, mas farei um breve resumo, na verdade, do seu vasto, experiente e admirável currículo. O professor Edivaldo Brito é professor emérito da Universidade Federal da Bahia, professor emérito da Universidade Mackenzie, São Paulo, mestre em Direito Econômico pela UFBA, doutor e livre docente em Direito Tributário pela USP, imortal de 11 academias, com destaque para a Academia de Letras da Bahia, tem reconhecida carreira política, tendo sido prefeito e vice-prefeito da cidade de Salvador, secretário de Estado da Bahia por 4 vezes, foi também secretário dos Negócios Jurídicos do município de São Paulo e hoje é vereador da cidade do Salvador, reeleito esse ano para o seu 3º mandato. Professor Edivaldo Brito, seja muito bem-vindo. É com muito prazer, com muito orgulho e honra que essa parceria entre a Associação Baiana dos Advogados e Advogados Trabalhistas e a Fundação Orlando Gomes recebe o senhor e toda a comunidade que, com certeza, está tendo agora, vai ter agora o orgulho de ouvi-lo, o prazer de ouvi-lo, com o tema Os Direitos Fundamentais no Pensamento de Orlando Gomes. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora Cristiane Gurgel. Eu quero cumprimentar aos 2 que falaram, ao professor André Sturaro e a professora. Liga-me a professora a circunstância de talvez o seu esposo ter sido meu aluno pelas lembranças que tenho dele. E hoje eminente magistrado, desembargador, respeitado, a professora, distinta professora de Direito do Trabalho, ambos, Marco Gurgel e Cristiane, professoras do meu neto Felipe Brito. Dessas coincidências, Felipe é filho de Edivaldo Brito Filho, que deve ter sido, portanto, colega de Marco. André já inventou aí que eu sou gente importante. A única coisa importante que eu sou é porque ele foi fruto da sala de aula, só isso, mais nada. Mas eu vejo também aqui, acompanhando nosso tempo, o doutor Márcio Gomes. O doutor Márcio Gomes é, como todos sabemos, filho do professor Orlando Gomes, presidente da Fundação Orlando Gomes, e a doutora Flávia Nogueira, também sua neta dele, Orlando Gomes. Eu não consigo, professora Cristiana, professor Sturaro, eu não consigo falar de Orlando Gomes sem ter uma emoção. Eu estou aqui tentando me recuperar um pouco, porque eu, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie durante 23 anos, pelo menos 10 anos seguidos eu não conseguia abrir o livro texto de todos os alunos, que era Obrigações, sem que as lágrimas rolassem pelo meu rosto.
É uma ligação, assim, muito difícil de explicar, essa minha com Orlando Gomes. Eu só tenho uma explicação de um segundo. Fui fazer um concurso para professor titular de Direito Civil na Universidade de São Paulo, no qual fui aprovado, e o presidente da banca, o professor Eros Grau, depois ministro do Supremo, abriu a porta onde ficávamos todos segregados e me disse assim: está tranquilo? Eu disse: sim. Ele disse: não, eu vim aqui lhe dizer que fique tranquilo que Orlando Gomes está aqui. Eu dei um grito que devo ter chegado até a Bahia. Se eu sei, quando eu disse eu sei, se você vai ver o que vai acontecer neste concurso. Então, Orlando Gomes é uma figura que para mim está viva. E vivo porque tudo que se fala hoje sobre direito, ele prospectou. Isso é muito importante de dizer. Quando, como neste caso, eu digo que vou falar sobre direitos fundamentais do pensamento de Orlando Gomes, as pessoas ficam assustadas. Mas ele nunca falou sobre isso. É porque ele é excelente em tudo, inclusive nisto. A professora Maria Auxiliadora Minaim, uma vez, disse: eu preciso saber onde foi que ele falou sobre isso. E eu tive que entregar a ela as palavras de Orlando Gomes, como vou entregar hoje para todos que vão nos acompanhar. Eu fiz um pequeno roteiro do que deveremos dizer sobre Orlando Gomes. Em primeiro lugar, dizer o que são direitos fundamentais para entendermos o pensamento de Orlando Gomes. Depois, falarmos sobre esse pensamento de Orlando Gomes em relação a esses direitos fundamentais. E depois mencionarmos um ADIM que pouca gente se lembra, é ADIM 4815, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, que foi na linha do pensamento de Orlando Gomes. Portanto, já tantos anos passados, o Supremo Tribunal Federal teve que buscar rimo no magistério dele. Orlando Gomes tem uma ligação, sim, com a Associação Baiana de Advogados Trabalhistas, por essa razão eu agradeço o convite. Todos nos lembramos que ele, em 1936, escreveu um trabalho, a Convenção Coletiva do Trabalho, que é básico, quando ainda nem se falava assim, direito de trabalho como algo autônomo. E ele já escreveu quando foi convidado por Filipe Bastos para poder acumular a sua tarefa de professor de direito civil com esta de professor do direito do trabalho. Pode ser que muita gente também não se lembre. Orlando Gomes foi o presidente da Junta de Conciliação e Julgamento do Trabalho, trabalhista, a primeira da nossa terra. A história de Orlando está vinculada à história do direito do trabalho na Bahia. Fez com Elson Gottschall, e hoje já em 2 volumes, um curso que é, de toda forma, algo que não se pode dispensar quando se quer entender alguma coisa sobre direito do trabalho. Pessoalmente, tem vários outros livros dele, temas de direito do trabalho, que é uma dádiva, e quem tiver ainda esse exemplar tem que guardar como se guarda a joia mais rara. Modo de falar sobre esse Orlando Gomes é muito importante sempre para que toda a Bahia reverencie uma das melhores memórias que já foram produzidas nessa terra, com a vantagem de que ele não saiu da Bahia para se projetar, se projetou a partir daqui. Esta razão de sendo prefeito, ele ainda vivo no seu jubileu de professor da Faculdade de Direito, eu o homenageei com o nome de uma via nesta cidade que eu escolhi. Se eu quero uma rua que não chame Tira Chapéu, Bota Chapéu, qualquer nome assim. Quero uma rua que não tenha nome antigo. Eu quero uma rua para chamar de Orlando Gomes. Está ali a Avenida Orlando Gomes. Vivo recebeu esta homenagem que o seu discípulo, seu filho intelectual, lhe prestou, mas de justiça. Eu vou lhe um favor.
Direitos fundamentais, eu também tenho uma noção simples do direito fundamental. Para mim, direito fundamental é prerrogativa inata do ser humano. Vejam que eu fugi de dizer que o direito fundamental é um direito natural, porque eu não queria confusões conceituais. Falando de direito natural, vão pensar que eu estou falando do direito natural na perspectiva tomista, ou seja, de Santo Tomás de Aquino, aquela perspectiva de que o direito natural é uma linha reta que a providência divina ensinou aos homens e que o direito positivo teria que ter essa mesma conformidade, essa mesma caracterização de um direito justo que Deus ensinou ao homem. E quando o direito humano, o direito positivo saísse desta linha, ele precisava se reconduzir. Isso é contestado pelos juristas que tratam do direito como um objeto cultural, passível de um estudo científico, passível de um estudo filosófico. Nós sabemos a distinção entre filosofia e ciência. Enquanto a filosofia busca o saber, é um saber, portanto, de busca de especulação, a ciência é um saber já fechado, é um saber de dominação. Portanto, o direito se presta como objeto cultural a ser apreciado tanto por um veículo de análise do conhecimento humano, quanto pelo outro, ciência e filosofia. Portanto, eu não quis falar de direito natural, eu falei de prerrogativa inata. E por que inata do ser humano? Porque é uma prerrogativa essencial para o ser humano. É tão essencial que ela, na minha concepção, precisa ser examinada, prestigiada, porque ela permite que o ser humano seja tratado com a sua dignidade. A maioria das constituições do mundo após a Segunda Guerra Mundial partem por esse caminho. Mas uma delas, que é a Constituição alemã, traz isso no seu primeiro artigo, que a dignidade da pessoa humana deve ser respeitada por todos, não só pelo Estado, não só pelo poder político. E eu estou insistindo nisto, porque eu estou daqui a pouco me aproximando do pensamento de Orlando Gomes. Se, portanto, as constituições do mundo falam de dignidade da pessoa humana, pelo menos a alemã e a brasileira de 1988, se os documentos normativos vindos, sobretudo da fase do constitucionalismo, buscam proteger o ser humano, nós poderemos buscar também aqui qual é a natureza jurídica do que estamos chamando de direitos fundamentais. Tenho dito que pode ser considerado, ou podem ser considerados, os direitos humanos como direitos subjetivos. Não tenho a menor dúvida de que eles são direitos subjetivos. São aquelas prerrogativas, para continuar com a mesma expressão, que a ordem jurídica outorga ao indivíduo para que ele possa praticar atos no meio social. Prerrogativas essas que podem ser classificadas em direitos subjetivos privados e direitos subjetivos públicos. Pego esses últimos para dizer que os direitos subjetivos públicos são aqueles que são outorgados pelos estatutos políticos de todas as nações, de todos os estados, e são outorgados e às vezes catalogados nesses estatutos políticos, eu me refiro, portanto, à Constituição, são catalogados de tal forma que o titular pode
opor esses direitos a todos os constituídos. Poder legislativo, poder executivo e, por que não, poder judiciário. O que tiver na Constituição, eu poderei dizer que é uma prerrogativa minha desse caráter de direito subjetivo público, oponível a quem quer que seja. E vejam que pode não estar na Constituição explícito. Quem pegar o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição do Brasil vai ver lá dentro que a Constituição, alegando que ela é lacunosa, e eu não estou falando de silêncio eloquente que eu distingo, e vou precisar de fazer isso daqui a pouco. A lacuna é uma coisa, silêncio eloquente é outra. Portanto, ela disse: eu sou lacunosa. No parágrafo 2º, quando ela pede para ser integralizada pelos documentos transversais dela, que são, portanto, como está no parágrafo 2º, os tratados internacionais e os princípios que não estão explícitos na própria Constituição, aqueles princípios que estão explícitos na própria Constituição, tudo isso, portanto, mostra que o direito que está na Constituição, ele não se esgota ali porque ela própria não quer. Há outras fontes dos direitos subjetivos públicos. Mas eu falei também dos direitos subjetivos privados, que são, portanto, prerrogativas outorgadas pelos documentos normativos do chamado direito privado. Pois bem, esse direito subjetivo público é a única vertente que caracteriza a natureza jurídica dos direitos fundamentais? Negativo. Os que nos lembramos de um trabalho muito interessante de Léon Deguy. Lembramos que ele falou das transformações dos direitos públicos e privados. Lembramos que esta colocação de Deguy foi feita a partir de conferências que ele pronunciou no continente que nós vivemos, ou seja, na Argentina, em 1911. Deguy fez uma revolução. Porque ele dizia que o direito subjetivo é uma categoria que dá uma noção de algo que é próprio do indivíduo. E ele se referia ao direito de propriedade. Que um dia, se me chamarem novamente a abate, eu vou falar o pensamento de Orlando Gomes sobre o direito de propriedade, sobre esse direito real no Brasil. Então, dizia Deguy, o homem não é dono de bem nenhum. O homem não é proprietário. O homem exerce uma função social. E a partir dessa noção de função social que Deguy trouxe para nós, para substituir a categoria direito subjetivo, que por sua vez é uma categoria que se diz que é filha do individualismo jurídico, de códigos como o Código Napoleão e assim por diante. Diante dessa ideia de Deguy, nós podemos partir para dizer que, além de ser um direito subjetivo público, podemos também buscar no direito fundamental uma vertente de função social. O que é a função social em Deguy? O homem não é dono de nada. O homem não tem direitos, dizia ele. O que o homem tem é o exercício de uma função social. E por essa razão, o homem terá que desempenhar, sob pena de o Estado poder interferir, para reconduzir esta conduta do homem a esta posição. Não há ninguém no Brasil que possa ter falado sobre função social além de Orlando Gomes. O tempo não dá para mostrar muitas das suas posições sobre essa questão. Não é? No direito de propriedade, eu esgotaria o tempo que me está sendo dado para falar sobre o pensamento dele nos direitos fundamentais. Mas eu disse, um dia voltaremos. Então, posso buscar
inspiração em Orlando Gomes para essa segunda vertente dos direitos fundamentais como uma função social. O que aconteceu no mundo é que esses direitos, essas prerrogativas inatas, começaram a ser consideradas a partir da posição do Estado como um ente que muitas vezes, dependendo de quem o está administrando, dependendo do governo que nele se instala, o indivíduo passou a ser execrado. Então, nós o que fizemos? Lotamos a Constituição dos países com esses direitos chamados de direitos fundamentais. O que aconteceu no Brasil no Código Orlando Gomes? Ele não se satisfez e inventou esses tais direitos fundamentais dentro do seu anteprojeto de Código Civil. Trouxe das constituições, trouxe do mundo das relações entre o Estado e o indivíduo para o mundo das relações entre os indivíduos entre si. Palmas para Orlando Gomes. Vejam que eu quero logo chamar a atenção e que não se trata de uma cópia de ninguém. E aí está o Orlando Gomes, que eu tenho dito que é prospectivo. E aí está o Orlando Gomes, que eu digo prospectivo, porque as ideias dele, ele fez diferir no tempo. Aí está o Orlando Gomes, que eu disse que é um criativo. Aí está o Orlando Gomes, que depois de mais de 30 anos de estar fisicamente fora de nós não poderemos nos desgarrar dele espiritualmente. A sua memória toma conta de todos nós. E quem supuser que não é porque não está no mundo jurídico. Ora, em 1961, quando Jânio Quadros o convidou para redigir o anteprojeto. Em 1963, quando o novo governo recebeu de Orlando Gomes o anteprojeto. Daí em diante, quando todos tiveram discutir o anteprojeto de Orlando Gomes, até chegar à informação histórica de Miguel Reale. Tudo que tem no texto de 2002, de criativo, disse daquilo, eu tirei das ideias do anteprojeto de Orlando Gomes. Tem alguém dúvida sobre a importância disto? Um Miguel Reale que tinha uma ideologia completamente oposta à de Orlando Gomes? Entrar na sua isenção para dizer uma coisa dessas? Voltemos a insistir que tudo que Orlando Gomes colocou, portanto, no seu anteprojeto não foi cópia de ninguém. Eu tenho pesquisado muito sobre esse pensamento de Orlando para que ninguém tenha dúvida desse amor, para que ninguém pense que é uma mera paixão, ou que esse amor é alguma coisa que vai morrer quando eu morrer. E morre meu amor por ele. Mas nem digo assim porque eu vou morrer, mas tem muita coisa escrita na minha vida, inspirado por ele, citando-o. Portanto, eu pesquisei o Código Civil francês, do começo do século XIX, de 1804. Elaborado, portanto, o Código Civil francês, ou como nós conhecemos, o Código Napoleão, no fim do século XVIII. Portalis, que fez aquele lindo discurso apresentando o código, era o protótipo do individualismo. O
código, portanto, de 1804. Bevilacqua, em 1900 e até entregar para ser o código de 1916, conhecia, sem dúvida nenhuma, o código napoleão. O que eu selecionei depois é o código alemão, de 1900, portanto, começo do século XX. Portanto, Bevilacqua teve muito tempo para poder olhar esse código. Mas anotei também o Código Suíço de 1912. Este já usa a expressão direito, no singular, da personalidade. Depois, o Código Italiano de 1942. E porque é contemporâneo, até porque o homem que pensou esse código que eu vou falar conviveu conosco no escritório do professor Orlando Gomes, o grande jurista, o eminente jurista, que entregou uma filha a mim, juíza do trabalho, para que eu pudesse ser o orientador de dissertação e depois o orientador de tese da professora Graça Varela. Eu me refiro ao grande Antunes Varela, que foi meu professor na pós-graduação. Portanto, este código de 1966 de Portugal teve a mão dele. E ele, com Pires de Lima, fizeram uma coleção, olhe novamente, cujo primeiro volume, com dedicatória, eu recebi de Graça Varela. O que eu quero dizer com isto? É que nenhum desses códigos, e o tempo poderia ser traiçoeiro, eu fiz uma pequena síntese, nenhum desses códigos, quando tratou da pessoa, cuidou de falar de direito da personalidade no pensamento de Orlando Gomes como um direito fundamental. Vejam, eu disse o Código Francês. O Código Francês tem uma pequena proximidade com Orlando Gomes, porque ele, no artigo 7º, eu vou ver se eu acho, no artigo 7º, e porque o tempo é um pouco padrasto, no artigo 7º, quando ele diz dos direitos civis das pessoas, no livro primeiro, vou fazer uma tradução livre aqui, ele diz assim: o exercício dos direitos civis é independente do exercício dos direitos políticos. Ora, esse artigo 7º do Código Civil, portanto, francês, é um artigo importante para nós. Eu disse que se aproximam da cabeça de Orlando Gomes, que ele diz que são independentes do exercício dos direitos políticos. E nós vamos ver que Orlando Gomes disse, ora, para os direitos políticos, toda hora eu vejo direitos fundamentais. E nos direitos, portanto, das relações entre particulares. Então, o Código Civil francês se aproxima. O Código Civil alemão passa ao largo, não trata disso de forma nenhuma. O Código Civil alemão, do artigo 1º ao artigo 12, trata de capacidade, trata de domicílio, trata do nome, mas não é como está no Código, o anteprojeto Orlando Gomes. Depois vem o Código Suíço de 1912, que eu já falei, que ele tem alguma similitude apenas por trazer entre os artigos 11 a 38, o nome de direito à personalidade, algo que é simplesmente a disciplina da pessoa física, dizendo capacidade, parentesco, domicílio, nascimento, etc. Portanto, Orlando Gomes não chamou de direito à personalidade a nada disso. Portanto, o Código Suíço está olhando com um nome que não é o nome que deve haver para essas questões. Eu, que sou um cultor do chamado método lógico-linguístico, eu acho que a linguagem é fundamental. Os signos são fundamentais. O conteúdo semântico dos signos é um conteúdo fundamental. Vamos para o Código Italiano de 1942. O Código Italiano de 1942, ele também passa ao largo, porque dos artigos 1º
a 10, ele trata como direitos das pessoas físicas a capacidade, como oriência, o próprio corpo, cuidar do próprio corpo, aí se aproxima um pouco dos direitos da personalidade, nome e imagem, aí novamente se aproxima do que Orlando chamou de direitos da personalidade. E, por fim, o Código Civil Português, de 1º de junho de 1967, começou a vigência, embora seja de 1966, os artigos 27 a 32 tratam, aí sim, no plural, direitos da personalidade. Aí dizia, Orlando Gomes copiou do Código Português, eu já acabei de dar o tempo do anteprojeto de Orlando Gomes. Não tinha código, anteprojeto de código português. E este código trata dos artigos 70 a 81, alguns dos direitos da personalidade, sem, contudo, defini-los e, sem, contudo, arrolar a todos os direitos que Orlando Gomes chamou de direitos da personalidade. Portanto, aí está a prova de que ele não copiou de ninguém. Vamos provar isso, porque senão fica pensando que é lorota de discípulo dele, de pessoa apaixonada por ele. Quem quiser gravar, está aqui, entendeu? O trabalho no seu formato original, publicado, portanto, oficialmente, o anteprojeto Orlando Gomes. Eu não quis nem pegar outra edição para que eu pudesse mostrar isso a todos. Quando é feita a justificativa no relatório que a comissão entregou, porque Orlando, ao entregar o anteprojeto, esse anteprojeto foi submetido a uma comissão presidida pelo professor e ministro Orozimbo Nonato, tinha como secretário executivo o professor Francisco Luiz Cavalcante Horta, e essa comissão que fez a revisão do anteprojeto, né, essa comissão diz o seguinte no relatório: principais alterações, página 9. Principais alterações por importarem reforma de maior profundidade do direito vigente. Vai repetir, Edvaldo Brito. Principais alterações por importarem reforma de maior profundidade do direito vigente são assinaladas nessa ordem. No Livro das Pessoas 3, a primeira, a capacidade. Orlando fez uma revolução, até no estilo. Nos direitos da personalidade e na organização das pessoas jurídicas. E diz, então, o relatório, inclui-se a disciplina dos direitos, no plural, da personalidade nos artigos 28 a 36 do projeto Orlando Gomes, que eu vou precisar já para comparar o artigo 35 com os artigos 20 e 21 do texto de 2002. No pressuposto de que sua proteção de quê? Dos direitos da personalidade, constitui indispensável complemento ao sistema de tutela constitucional dos direitos do homem organizado nos países democráticos. Foram 3 ou 4 linhas. Mas, em vez das 3 ou 4 linhas, para sabermos mesmo por que o pensamento de Orlando Gomes é um pensamento sui generis e de que ele não copiou nenhum desses códigos, e que essa comissão, ao chamar a atenção para esse detalhe, a comissão usou 3 linhas, eu pegaria todos para verem esse trabalho dele. A Fundação Orlando Gomes, que também patrocina esse nosso encontro hoje, ela tem esse trabalho. Esse trabalho, portanto, é a memória justificativa do anteprojeto de reforma do Código Civil Orlando Gomes. Ah, meu Deus, abrindo uma página que não deveria, meu doutor Márcio Gomes, com a letrinha que Deus não deu igual, ao Edivaldo. Talvez a continuação de aulas
no saudoso convívio de 4 anos. 28 de julho de 1964. Orlando. Não devia ter aberto essa página, mas abri, o que eu posso fazer? E lá na página 35, ele diz direitos da personalidade, necessidade da sua regulação. Olha só o que ele diz. O primeiro e dos mais importantes objetivos do anteprojeto é o de preservar um dos valores fundamentais de nossa civilização, 2 pontos, o respeito à pessoa humana. Posso dizer que ele inspirou o artigo 1º da Constituição do Brasil, quando se manda ter respeito à dignidade da pessoa humana. E aí diz ele, os códigos individualistas, voltados inteiramente para o indivíduo, esqueciam a pessoa. Olha como ele já está mostrando que não confunde pessoa com indivíduo. E que o artigo 1º do texto de 2002 não precisava fazer aquela confusão, a personalidade da pessoa. Podia ter usado uma linguagem escorreita como essa de Orlando Gomes, que a gente fica doido na sala de aula para explicar porque é a personalidade da pessoa. Está certo, a redação, não estou dizendo que está errado, porque passou pelo crivo de um outro homem ilustre, que foi Josafá Marinho. Então ele diz, omitindo-se esses códigos individualistas diante de direitos, sem os quais a personalidade do homem não encontra terreno propício à sua livre e necessária expansão. E lá adiante ele diz, no corpo do Código Civil devem ser isoladas as disposições que na órbita privada podem concorrer para a defesa da personalidade humana. E mais adiante diz, completando a rede de proteção do homem, que se distende desde a Constituição e de declarações internacionais de princípios, reafirma solenemente a necessidade de serem preservados para que se resguarde a dignidade humana. Acompanhe esse raciocínio que eu vou precisar quando eu falar da tal ADIM a que eu fiz menção. Num outro trecho ele diz, contudo, ao disciplinar os direitos da personalidade, o anteprojeto não os confunde com os direitos do homem. Ainda que se refira a alguns destes, que por igual se compreendem entre aqueles, considerados todavia sob outra perspectiva. Vá ser sintético assim no céu onde ele está. Vá jogar um pensamento claro, com poucas palavras, no céu, onde ele está ensinando lá aos santos apóstolos e a todos que estão lá à direita de Deus Pai, como é que é ser gênio. Como bem esclarece Mazot, os chamados direitos do homem são direitos públicos, dado que visam primordialmente, atenção para isso, visam primordialmente a protegê-lo contra o arbítrio do Estado, enquanto os direitos da personalidade são muito daqueles direitos da pessoa humana encarados na possibilidade de sofrerem atentados por parte de outros homens ou de serem autossacrificados. Eu, se não tivesse lido Orlando Gomes, não teria entendido o que está nesse artigo 11 do Código do texto de 2002, quando diz, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Para entender essa expressão que está no texto de 2002, é preciso ler Orlando Gomes, porque ele está dizendo que são direitos que não podem ser autossacrificados. E todos conhecemos o caso do anão, não é? daquela célebre situação do Lanceur Dinan, aquele anão que chegou até as considerações da ONU, porque ele achava que o corpo era dele, ele podia fazer o que dele quisesse, inclusive ser lanceur, torpedo
dentro daquela boate para que ele ganhasse um dinheiro em troca naquela cidade que está nas cercanias de Paris. Aí ele dizia assim, mas o direito é meu. Não, há direitos que o indivíduo os possui e que não são, portanto, disponíveis. Vale lembrar aquela minha vertente de que, nesse caso, estamos diante de função social. Orlando, então, diz que não podem ser autossacrificados. E depois ele, para concluir, diz, dirigem-se as regras propostas a duas categorias de direitos da personalidade. Há duas categorias de direitos da personalidade, esquecidas de novos aspectos, por força, principalmente, do progresso feito pela ciência. A categoria dos direitos à integridade física. 2. A dos direitos à integridade moral. Essas duas categorias de direitos da personalidade, que foram aquinhoadas a partir do artigo 11 até o artigo 21 do texto atual do Código de 2002, acho que todo mundo está vendo que eu estou falando muito de texto do Código, de texto de 2002. É porque eu estou escrevendo em Marx e Kelsen, de Orlando Gomes, uma introdução, na qual eu estou lembrando que não há Código Civil de 2002. Há apenas um texto do Código Civil Brasileiro de 2002, porque código foi o que Orlando fez e que Reale disse que o que tem neste texto de 2002 de bom, ele copiou de Orlando Gomes. Então, no texto de 2002, nós vamos encontrar essas duas categorias de direitos fundamentais, ou de direitos da personalidade. Já que a voz errou e falei de direitos fundamentais, vamos a ele. São direitos fundamentais. Por que são direitos fundamentais? Porque num trabalho que escrevi há pouco tempo, nessa pandemia que Deus louvado há de acabar, e que está publicado, portanto, num livro digital chamado Direitos e Deveres Fundamentais em Tempos de Coronavírus, eu chamo atenção para algo que eu me rebelo e que eu estou dentro dos ensinamentos de meu mestre. Há quem o considere uma coisa só, ou há quem considere duas categorias diferentes, a dos direitos chamados de fundamentais e a dos direitos chamados de humanos. Entendo que todos os direitos são humanos, sobretudo por ser um cultor do ecologismo existencial de Carlos Cossio, no qual ele diz que direito é a conduta humana na sua interferência intersubjetiva. Onde não há ser humano, não há direito. E onde não há seres humanos em interferência intersubjetiva, não há direito. Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, explica muito bem isto. Até chegar sexta-feira, não tinha direito. Era o meu fazer, meu omitir de Robinson Crusoe. Quando chegou sexta-feira, aí começou a interferência de direito. Então, se direito é conduta humana, e se a norma jurídica é o pensamento dessa conduta em liberdade, tanto que se estabelece a sanção, nós não temos dúvida que todos os direitos são humanos. Mas, se quiserem, eu diria, o gênero é direito humano, a espécie é direito fundamental. Mas, se quiserem inverter, um pouco se me dá. E por que essa preocupação? Porque eu tenho direitos fundamentais, como o meio ambiente, que envolvem, inclusive, os animais do professor Heron Gordilho, meu colega na faculdade, meu querido aluno, meu examinando da sua tese de doutorado, extraordinária tese de doutorado. Então eu volto a dizer,
Quando eu vou interpretar o artigo 225 da Constituição do Brasil, eu fico dizendo, olha aqui, o direito ao meio ambiente é um direito fundamental. Mas quando diz que eu preciso, inclusive, preservar esse meio ambiente para mim e para as gerações futuras, eu estou também metendo no meio ambiente a fauna e não só a flora. Então, o professor não tem razão. Eu incluo a fauna. E incluindo a fauna também está envolvida no direito fundamental. E incluindo a fauna, eu posso inclusive usar esses espécimes que são animais, mas não são do grupo humano, como também titulares de direitos. Gente do céu, é por aí que nós deveremos tratar desses assuntos. Mas se estamos falando entre os direitos fundamentais, entre os direitos humanos, dos tais direitos fundamentais, vamos a eles. Mas vamos a eles com o pensamento de Orlando Gomes. Esse pensamento de que esses direitos fundamentais não são apenas para que nós tenhamos a ideia de que esses direitos fundamentais só existem como anteparo do indivíduo contra o poder público, contra o Estado, mas de um contra o outro. E eu estou concluindo, professores, com pena, porque eu corri demais por ter muita coisa, mas vou dizer o seguinte, estou concluindo. Onde tem aplicação essa baboseira do professor Edivaldo Brito? Onde ele encontrou, no pensamento límpido, lindo de Orlando Gomes, algo para dizer essas bobagens que ele acaba de dizer? Encontrei no próprio Orlando Gomes. Naquela frase que eu li para todos, quando ele diz que, vamos repetir para poder entrar nisso aqui, senão perde o sentido. Quando ele diz aqui que olha só onde eu vou para concluir, pegar essa questão. Quando ele diz aqui, ai meu Deus, a pressa é inimiga da perfeição. Quando ele diz aqui que são direitos públicos, dado que visam primordialmente a protegê-lo contra o arbítrio do Estado, enquanto os direitos da personalidade são muitos daqueles direitos da pessoa humana encarados na possibilidade de sofrer atentados por parte de outros homens e assim por diante, ou autossacrificados, eu dei o exemplo do anão. Lembrem-se de Roberto Carlos, o cantor, rei, sei lá como é, que queria acabar com a biografia por falta de autorização. Entra então Orlando Gomes com essa frase que eu acabei de dar. E Orlando Gomes está aqui quando eles invocaram os artigos 20 e 21 do Código, até para dizer que esses artigos estavam, portanto, inconstitucionais. O artigo 20 diz: salvo se autorizadas, se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, aí aspas agora que eu vou começar a falar umas coisas que estão em Orlando Gomes, a publicação, aspas, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa, aspas ainda, poderão ser proibidas a seu requerimento, está no texto Orlando Gomes, e sem prejuízo da indenização, está no texto Orlando Gomes. Que couber ele atingir a honra, a boa fama, está no texto Orlando Gomes. E artigo 21, a vida privada da pessoa natural e inviolável, está no texto Orlando Gomes. E se tratando de morto ou de ausente, são parte legítima, está no texto Orlando Gomes. Professores, é que o tempo não deu e eu quero acabar possivelmente num tempo que permita, pelo menos, a não ser cortado pela tecnologia moderna. E aí, a prova de que Orlando tinha razão está neste caso em que devemos anotar da ação direta de inconstitucionalidade 4.815, 4815, que foi, portanto,
votada em 2012, e a relatora foi a ministra Carmen Lúcia, em que ela diz assim: o tribunal, por unanimidade, e nos termos do voto da relatora, julgou procedente o pedido formulado na ação direta. Ou seja, o que eles pediam era para que fosse inconstitucional o artigo 20 e, portanto, retirado do mundo jurídico. Ela disse assim: mas para dar interpretação conforme a Constituição aos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão de criação artística, produção científica, declarar inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes. E aí a pergunta é: não está contra o que você está expondo? Não, ao contrário. Como houve a fricção entre os biografados e quem biografava, a proposta era retirar do meio do direito positivo os artigos que eu acabo de dizer. A ministra não retirou, porque, como todos sabemos, esta interpretação conforme nasceu no direito alemão. E no direito alemão está numa exposição assim: a recente evolução do direito constitucional tem assistido à aparição de um princípio interpretativo que, se bem pressupõe a existência de uma jurisdição constitucional, se deve, sem embargo, sua formação e conformação práticas à implantação da justiça constitucional na lei fundamental, quer dizer, da lei fundamental de Bonn, ou seja, na Constituição alemã. E aí ele vem e diz assim, que esta interpretação conforme, não dá mais tempo de ler, mas ele diz que essa interpretação conforme é aquela que salva o texto da norma que está sendo jogada fora para que o tribunal possa preservá-lo. O Lúcio Bittencourt já disse isso no Brasil há muitos anos, mas como a gente está na moda citar jurisprudência não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê, estão chamando isso de interpretação conforme. Mas vamos então explicar para finalizar. O que Orlando Gomes previu? Previu que Roberto Carlos, viu, no século XXI, ainda viesse dizer que o que ele fez de estripulia, ou não devesse constar de lugar nenhum. Mas você tem uma vida pública. Só os homens públicos que foram eleitos pelo povo para ter mandato não têm direito à vida privada? Ele também não. Caetano Veloso quis também? Não. Todos quiseram? Não. E a ação foi proposta pela Associação Nacional dos Editores de Livros. Orlando Gomes, então, dizia que isso ia acontecer. E em acontecendo, onde está a proteção? A ministra Carmen Lúcia entendeu que estavam em jogo dois princípios fundamentais. E ela fez a ponderação. Quando está em jogo princípios fundamentais que estão na Constituição, direitos fundamentais que estão na Constituição, cabe ao Poder Judiciário, sobretudo aquele que exerce jurisdição constitucional, fazer, portanto, qual dos dois prevalece. E foi o que fez aí. Mas para chegarmos a este artigo 20, a esse artigo 21, que queriam arrancar, era mesmo que arrancar a memória de Orlando Gomes. Era mesmo que arrancar o pensamento de um homem que estava só querendo que nos conflitos entre as partes do mundo privado se arranjasse a forma de conciliá-los. A justiça não julga e não resolve nada, professora Cristiane. Vossa Excelência, que teve sogro eminente como magistrado. Vossa Excelência, que tem esposo eminente como magistrado. A justiça não julga nada. Ela resolve conflitos.
E para resolver conflitos é preciso que tenha uma memória maravilhosa como a de Orlando Gomes, que sirva de legado para a orientação de quantos precisamos dessas sapiências, destas memórias que varam o tempo como a de Orlando Gomes. Deus seja louvado. Professor mestre Edivaldo Brito, professor mestre dos mestres, professor Edivaldo Brito, que aula! Eu ficaria horas e horas, acho que todos e todas que estão ouvindo aí concordam comigo. Que palavras, que maravilha! Obrigado. Eu vou ser sincera, eu fiquei sem palavras, porque, acima de tudo, uma aula completa, um festival de conhecimento, uma didática incrível e uma fórmula perfeita que é a didática com sensibilidade. Professor, muito obrigada por esta noite, por este final de tarde, esse início de noite fabuloso. E já quero firmar o compromisso do seu retorno, hein? Se for para falar de Orlando Gomes, é de manhã, meio-dia, de noite. Sua história é belíssima com Orlando Gomes também, né? Eu vou passar para Márcio Gomes. Márcio, passo a palavra para você em nome da Fundação Orlando Gomes. Estão me ouvindo? Ótimo. Eu que liguei aqui, acho que eu sempre ouvi. Bom, antes de agradecer, eu só queria fazer uma pequena observação, que se o professor Edivaldo, em qualquer circunstância, que exemplo completo, dessa vez teve um pequeno engano, ou esquecimento. Aí eu tinha anotado aqui o esquecimento dele. Ele termina a palestra falando, quer dizer, não me deu a chance de mostrar ele um esquecimento. E ele, no início da fala, com muita propriedade, ao falar com Cristiane Gurgel, falou do marido Marcos Gurgel e esqueceu de falar no sogro que acabou falando, desembargador, juiz, professor, homem digno, honesto e admirado por todos, e no Gurgel. Faltou isso e eu ia chamar a atenção, porque eu não ia deixar passar, deixar de fazer uma homenagem a ele, Gurgel, pela pessoa dele, e que foi um grande amigo do meu pai, você sabe disso. Meu pai elogiava ele muito, admirava e elevava as qualidades que ele tinha. Mas você chega no fim e fala, eu não ia deixar de falar, então você se consertou. Então o que eu estou falando não está mais lhe corrigindo. Fazer uma homenagem ao professor Gurgel, que eu não podia deixar de fazer. Agora, sua fala, por mais que eu já tenha me ouvido, até em outras situações, cantando, jogando, brincando, porque me conhece desde menino, mas sempre surpreende. Sua fala sempre surpreende. Você tem um poder de síntese, um poder de absorção das coisas, de transmissão, realmente é indestrutível. Então entra naquele ritmo e às vezes até por uma quantidade de aulas que dá, muitas vezes a gente automatiza algumas coisas, mas o tempo todo nos atrai atenção para você. Tem um imã e nós ficamos sempre nessa atenção, sempre surpreendendo para cima. Eu queria lhe agradecer em nome da Fundação que é sua também, e dizer que
considerei, assim, fazer em síntese o que é que considerei sua fala, no sentido de que, para mim, representou, sem surpresa, conhecimento, didática e emoção. Não é fácil juntar essas três coisas, porque cada uma separada não dá uma boa palestra. Palestras ficam chatas. Agora, quando as três vêm juntas, aí realmente sai essa excelência que foi sua palestra. E, mais uma vez, eu quero lhe agradecer pela fala, e a Fundação Orlando Gomes se sente muito honrada com esse dialogando com Orlando Gomes e acabamos de ouvir. Para mim foi muito bom. Parabéns. Hein? Obrigado, Márcio. Eu, certa vez, ouvi de você, menino ainda, que se alguém pudesse falar de seu pai, teria que falar, se alguém pudesse falar bem de seu pai, teria que falar como eu falo. Isso me marcou e me marca a vida toda. Ele foi tudo para mim. Talvez se ele tivesse me dado alguma coisa de material, eu não tivesse a gratidão que tenho. Ele só me deu os bens imateriais que não morrem e não têm avaliação pelos critérios tão ruins da vida material. Obrigado. Me deu você como amigo de muitas conversas noturnas. Me deu seu irmão, meu irmão, que me deu também netos postiços como eu tenho e considero até hoje. Portanto, vocês só me deram emoção, felicidade. Emoção é realmente um elemento do ser humano que pode trazer, em alguns momentos, algumas, mas traz felicidade. E ter lembranças da nossa convivência pessoal, isso, até nas salas do órgão jurídico da universidade, até na varanda de sua casa, na mesma rua que vivemos e eu vivo hoje com o meu escritório, até os passeios que ele fazia aos domingos conosco, quando ali não tinha prédios, só tinha terrenos baldios. E minha casa foi feita porque ele me inspirou para comprar o terreno baldio que estava ali. Até tudo isso é emoção. E me dá muita felicidade de recordar com emoção. Professor Cris, peço licença para mais uma vez agradecer. Vou deixar ainda Flávio e Cris encerrarem esse maravilhoso encontro. Dizer que o senhor, professor, colocou, o tempo realmente foi curto, mas foi o suficiente, né, dada a sua capacidade de síntese, de colocar, né, um assunto que é tão relevante e tão atual, principalmente neste momento de excepcionalidade que estamos vivendo, né, trazido inclusive pelo problema da pandemia. No direito do trabalho, tudo que o senhor colocou aqui, né, se demonstra mais do que vivo. O pensamento, né, as ideias de Orlando Gomes, né, estão mais do que vivas e tão atuais, né, para serem aplicadas, inclusive, no momento em que o direito do trabalho vem sofrendo fortíssimos ataques. Então, eu quero lhe agradecer, dizer que o senhor permanece convidado. Eu ousaria, na brincadeira, dizer já intimado para um segundo encontro,
né? Porque esta obra aqui que eu guardo é um verdadeiro ensinamento. Não é somente um projeto de código. Isso aqui é um livro, é uma obra de conhecimento jurídico e que pode ser aplicada como referência nos nossos escritos, nas nossas sustentações. Eu estou aqui me dirigindo, inclusive, especialmente aos que estão nos assistindo, porque, mais uma vez, a gente coroa, né, de forma espetacular o objetivo deste casamento entre a ABAT e a Fundação Orlando Gomes, que é manter viva e transcendente, né, a memória e a cultura jurídica da Bahia. E quero lhe dizer que fiquei muito emocionado de realmente a sua eloquência, a sua capacidade de envolvimento, né, permanece presente depois de 28 anos, que é o tempo que eu já tenho de formado, que fui seu aluno e continuo lhe acompanhando, ainda que à distância. Então, quero lhe agradecer. Se Orlando Gomes está vivo e presente aqui nesta noite, como esteve na noite anterior, né? E ele faz isso através, né, da emoção de quem se diz o seu filho intelectual. E nisso o senhor acertou, né? E para encerrar, eu não poderia deixar de trazer aqui à memória alguém que realmente é uma grande responsável por essa pessoa tão bonita que é o senhor professor, que é Dona Edith, a sua mãe, que eu ainda me recordo desde as favelas. Muito obrigado a ela, muito obrigado ao senhor, muito obrigado à Fundação, muito obrigado a ABAT. Uma boa noite a todos e eu passo a palavra. Só uma questão, foi um ano muito difícil, 1988. Eu perdi Orlando Gomes no dia 29 de julho. Eu estava, e conto isso no livro de memórias meu, eu estava na cidade do centro do Rio Grande do Sul fazendo uma palestra quando minha mulher me ligou, num frio enorme que estava, e eu tive que sair de madrugada dessa cidade sem fazer a segunda palestra, que seria no dia seguinte. Viajei o dia inteiro, porque naquele tempo era mais difícil, e Deus quis que eu não visse Orlando Gomes no leito de morte. Me esperaram, André, até o último instante. Eu cheguei, só deu tempo de me abraçar com Marcelo dentro do cemitério. Chorávamos como duas crianças e eu não vi. Eu vi um Orlando Gomes como eu quero guardar a imagem até hoje. Ele vivo. E logo em seguida, a 23 de setembro, perdi minha mãe. E Rômulo Almeida, que morreu também nesse mesmo ano, em seguida, sobreviveu aos dois, era meu amigo, e me fez as lamentações devidas pelas essas duas perdas. A vida de Orlando Gomes me marca profundamente. E eu quero dizer a quem você pediu para examinar essas ideias dele, que não deixe de ver na Fundação este livro dele, porque esse livro é fonte autêntica, é fonte primária de muitas das disposições que estão no Código Civil. Porque esse artigo 20 e artigo 21, apesar de reescritos, eles estão aqui. E estão com a interpretação, como diria Kelsen, autêntica, que é do próprio autor da matriz da norma que está no 20 e 21. E o resto que está desde o 11. Desde o 11 até o 21, está nessas memórias, memória justificativa do anteprojeto de reforma do Código Civil. Quem lê Orlando Gomes não precisa ler mais ninguém, porque além de ele, em poucas palavras, dizer o que outros não conseguem dizer em coleções enormes de livros, ele é autêntico. Vou repetir, como diria Kelsen, a interpretação autêntica é da fonte que fez a norma. Bem, diante de tanta emoção, eu queria encerrar aqui pela Associação Baiana dos Advogados e Advogadas Trabalhistas, mais uma vez, muito obrigada, professor. Flavinha, depois vou passar a voz feminina da Fundação Orlando Gomes para Flávia.
mas, professor Edivaldo Brito, queria encerrar com uma frase, uma passagem, uma frase do mestre Orlando Gomes, e acredito eu que também expressa o ser humano que é o senhor a referência para todas e todos nós. Se algum mérito me podem predicar, é o de me ter posto a serviço da causa pública. Ofereço essa passagem da frase do mestre Orlando Gomes ao senhor mestre Edivaldo Brito. Minha querida Flávia. Eu queria só dizer que é sempre um deleite ouvir o professor Edivaldo Brito, é sempre emocionante, é sempre pulsante, é sempre inspirador. Ouvir o professor Edivaldo é relembrar Orlando Gomes em toda a sua potência, e mais uma noite memorável que nós tivemos através dessa parceria, o Dialogando com Orlando Gomes, mas uma noite extremamente emocionante e muito feliz também pelo senhor ter trazido, ainda até chegou a mencionar agora, mas antes, que me fez emocionar, a memória de Tio Marcelo também. Então, muito obrigada, professor Edivaldo Brito, por essa noite espetacular. Eu que agradeço e devo dizer que concluo com uma frase que sempre repeti. A busca de ser igual a Orlando Gomes é a minha maior qualidade. E como eu sei que não vou nunca conseguir chegar a ele, esta busca me faz tentar e tentar crescer. Ele é insuperável, mas insisto, até a minha morte eu vou ter a oportunidade de dizer assim, não consegui. E como não consegui, ele continua sendo meu mestre de vida. Você. Obrigado. Bom, eu agradeço a todos e só para liberá-los, só quero lhe dizer uma coisa, professor. Duas. Primeiro, a todos. Eu sempre digo que esses encontros, cada vez, terminam sempre num sentimento de intimismo, muito bom. A gente se sente quase que uma roda de amigos, né? Agradecendo por isso. E, dentro dessas suas últimas palavras, professor, lhe dizer o seguinte: o senhor pode não ser um outro Orlando Gomes, mas você será o único Edivaldo Brito. Muito obrigado e até breve. Muito obrigado e até breve. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau. Muito obrigado.